Boa noite, professor. Boa noite. Tá baixando, filho, ó, tá vendo? A hora que ficar azul, baixou. Boa noite. Vamos só esperar o pessoal ir entrando aí um pouquinho. Boa noite, professor. Pessoal, Tudo bom, Vanderlei? Tudo bem? boa noite. Boa noite, professor. Então, ó, eu até fiz aquela introdução semana passada a respeito do direito sindical, né? O direito coletivo do trabalho 3, na verdade. Mas eu disse a vocês, só para relembrar, que todo direito coletivo a gente considera como direitos fundamentais de terceira geração, que são os direitos que se preocupam com, de certa forma, interesses coletivos. Os interesses coletivos, eles se dividem, na verdade, em três conceitos, que são os individuais homogêneos, os propriamente coletivos e os de interesses difusos. Essa é uma noção que vocês ainda vão ver em legislação de defesa do consumidor, porque a definição desses três conceitos está lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. E então o que acontece? Nós temos essa perspectiva, que é a perspectiva dos direitos fundamentais de terceira geração, que são os direitos coletivos, e aí a gente verifica o estudo dessa proteção da coletividade. Mas não é só a proteção da coletividade. A gente enxerga no estudo desse semestre também a estrutura do sindicato, também a estrutura da organização sindical, critérios e princípios que a Constituição Federal trouxe como princípio da liberdade sindical. A gente aprende a comparar a nossa estrutura sindical brasileira com a estrutura sindical de outros países, porque são dois sistemas que o país escolhe. Tá? A gente verifica algumas questões de lei de greve, verifica algumas questões, não, estuda a lei de greve, estuda a lei do blackout, o que é o blackout, na verdade. E aí a gente vai vendo algumas situações aqui. Como combinado, nome RA sempre no chat, né? Com controle do professor.
Mas antes de eu entrar no direito sindical propriamente dito, já começar a atacar lá o artigo 8º, artigo 9º, artigo 10º, falar de estrutura sindical, da instrução, para pegar um fio da meada e não terminar, esse ano eu inverti o nosso plano de ensino, que eu vou postar daqui a pouquinho no EVA para vocês lá. Então, porque todos os anos eu começo com direito sindical, termino em greve e nunca falo de segurança e medicina do trabalho. Então, eu vou fazer uma invertida, como está no plano de ensino. Na reunião dos professores, eles pediram que nós seguíssemos justamente como a gente colocou no plano de ensino. E aí, nesse semestre, vocês veriam um tópico sobre medicina, segurança e saúde do trabalho. Seria o último tópico que eu acabei invertendo para vocês começarem com o direito sindical e terminarem com o direito sindical até o fim e não dar um rompimento no conhecimento com medicina e segurança do trabalho. Medicina e segurança do trabalho tem tudo a ver com o que eu estou falando desde o início da aula, que é a questão da proteção da coletividade. E aí a gente tem que lembrar, seria legal que nós lembrássemos de dois conceitozinhos que vocês viram, que está um pouco relacionado à questão de medicina, segurança e higiene do trabalho, que era no aspecto de remuneração, né? Aspecto de remuneração. E de outros aspectos também, como jornada de trabalho, intervalo entre a jornada. E vocês se recordam, num determinado momento, na aula do 6º semestre, que nós tínhamos estudado, quando a gente falava assim, a jornada de trabalho extenuante, ela pode gerar algum dano, não só o pagamento de horas extras, quando o legislador privilegiou o descanso de 11 horas entre uma jornada e outra, ele se preocupa com a integridade física do trabalhador, são questões fisiológicas. O intervalo intra-jornada, que é aquele de refeição e descanso, há uma preocupação do legislador, isso é retratado na súmula 437 do TST, que todo trabalhador tem que descansar 1 hora dentro da sua jornada de trabalho para recuperar suas forças, para tirar seu horário de almoço, basicamente é para recuperar sua energia e proteger a parte fisiológica do trabalhador, do corpo humano. A gente citou questões com relação ao turno ininterrupto de revezamento, que vocês viram também, o turno ininterrupto de revezamento, que é a jornada de 6 horas. E por que o legislador constituinte escolheu uma jornada de 6 horas para turno ininterrupto? Então, um turno ininterrupto é aquele turno em que o trabalhador ele passeia pelos 3 turnos, né? Diurno, vespertino e noturno, de forma alternada. E a legislação não fixa qual seria essa alternância, ela fala de forma alternada. Essa alternância de turnos cabe aí a interpretação do próprio Poder Judiciário. E aí eu demonstrei para vocês que tinha até uma OJ, uma orientação jurisprudencial, que dizia assim, havendo alternância de turnos, ainda que em 2 turnos, de manhã e de noite, é caracterizado o turno ininterrupto de revezamento. Um exemplo clássico que eu dei para vocês no outro semestre era um camarada que começava às 8, ia até às 18 numa semana, na outra semana das 18 até tal hora da manhã, na outra semana começava de madrugada e terminava de manhã, ou adentrando ali um pouquinho depois do almoço no período da tarde. Então, isso era o turno ininterrupto de revezamento, né? É você alternar turnos em pouco espaço de tempo, e aí o legislador disse, isso é muito prejudicial, porque o nosso relógio biológico não se acostuma com essa alternância de turnos, né? E o nosso relógio biológico, esse descostume, vamos dizer assim, ou essa ofensa, ou esse prejuízo à saúde do trabalhador, ele é protegido pela legislação com a redução da jornada, de 6 horas, no turno ininterrupto. Então, há vários momentos no semestre passado, a gente comentou, então, o intervalo entre a jornada, existe uma proteção constitucional, que é garantir o intervalo de 1 hora, porque a Constituição fala em proteção da saúde, higiene e segurança do trabalhador.
a jornada extenuante, além do pagamento das horas extras, não pode trabalhar mais do que 10 horas, porque é uma proteção à saúde, segurança e medicina do trabalhador, que é uma garantia constitucional que está no artigo 7º da Constituição e incisos. Aí nós vimos também que adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, não há um outro meio para o legislador, ou não há um outro meio no direito para eu compensar a vida da pessoa, a não ser pagando um adicional. Talvez, quando a gente estudou remuneração adicional de periculosidade e insalubridade, as NRs, isso provavelmente foi dito. Eu tenho que, além da ciência ter evoluído, eu tenho que criar mecanismos de proteção desses trabalhadores, como os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e os equipamentos de proteção coletivo, os EPCs, né? Eu tenho que pagar um adicional, porque ainda assim, ainda que eu forneça, talvez a situação daquele trabalho, ele ainda está em condição de insalubridade ou periculosidade, né? Um camarada que trabalha, por exemplo, numa situação periculosa, né, a menos de 30 metros, com mais de 200 litros de gasolina armazenado, um líquido inflamável, né, com mais de 200 litros de gasolina, você talvez possa fornecer o EPI para ele que for, que ainda assim não existiria um EPI para te evitar de uma explosão, ainda assim você receberia o adicional. Então, a maneira que o legislador arrumou nessa situação de periculosidade e insalubridade foi pagar o adicional, é a maneira que ele tem de compensar. Por outro lado, o direito do trabalho, ele se preocupa ainda assim com a integridade física e há uma fiscalização dos órgãos de proteção, ou melhor dizendo, da Secretaria do Trabalho e Emprego. Agora vai voltar o Ministério do Trabalho, né? O Bolsonaro vai voltar com o Ministério do Trabalho. Antes, ele tinha, quando ele começou o governo, ele acabou com o Ministério do Trabalho, colocou dentro do Ministério da Economia como uma secretaria. Então, virou Secretaria do Trabalho e da Previdência, né? Agora, ele acabou com isso de novo, parece que vai, não sei se já está vigorando, e vai voltar ao Ministério do Trabalho. Mas, enfim, e a Secretaria do Trabalho, ou a Delegacia do Trabalho, ou a Fiscalização do Trabalho, que é um órgão do Poder Executivo, tem por competência fiscalizar essas condições de trabalho, ainda que você pague o adicional. Ainda que você, como empregador, pague o adicional, o Poder Executivo, através do seu órgão de fiscalização, que é a Secretaria do Trabalho, não permite que você desrespeite normas de proteção e saúde do trabalhador. Aí eu poderia dizer para vocês que são todas as NRs, as normas regulamentares, que protegem, de certa forma, o trabalhador ou que regulamentam condições de trabalho, não só de adicional de periculosidade ou insalubridade. Você vai ter, nas NRs, condições de trabalho em altura, você vai ter nas NRs condições na construção civil, como você protege os trabalhadores na edificação. Por exemplo, eu advogo para uma construtora que está com um problema em Ubatuba, na Praia da Toninhas. Nossa construtora está trabalhando, está vento e polpa lá, levantando o prédião, e aí alguém fez uma denúncia na prefeitura. Falou, pô, a gente não descansa porque é barulheira sábado o dia inteiro, porque os caras estavam cumprindo muita hora extra para entregar a obra. E aí fez uma denúncia na prefeitura, a prefeitura não fez absolutamente nada. Quem denunciou fez uma denúncia anônima no site do Ministério Público do Trabalho. Aí pensem, Ministério Público do Trabalho, porque ele, além de ser o custos legis lá da legislação de proteção, ele está preocupado com a coletividade. Mas a denúncia não era assim, eu não consigo dormir porque tem muito barulho na vizinhança. Ela tem que fazer uma denúncia por conta do barulho, talvez, do Ministério Público Estadual. A denúncia foi assim, olha, nem sei se essa pessoa manja de proteção ao trabalho. E a denúncia é anônima, né? No Ministério do Trabalho, você tem o site do Ministério do Trabalho e Emprego, da Procuradoria, do MPT, você tem um link de denúncia anônima. Então, a denúncia foi assim, olha, eles estão trabalhando sábado e domingo, não concedem folgas aos trabalhadores, trabalham até 5, 6, 7 horas da noite,
o prédio está sem qualquer proteção ao trabalhador e nossa vida está um inferno aqui. Mais ou menos foi isso. O MPT recepcionou a denúncia. Recepcionou a denúncia, intimou a empresa, né? Pediu alguns documentos para a empresa, a gente forneceu, e, para e passo, na sequência, eles oficiaram o sindicato da construção civil. Isso é direito coletivo do trabalho, isso é direito sindical. Envolve, e vocês vão ver, envolve um agente que tem legitimidade pela lei de ação civil pública a proteger interesses coletivos, individuais e homogêneos, ou seja, direitos de terceira geração, e eles que são MPT também legitimados a isso. Envolve o ente sindical, que também constitucionalmente tem a sua função constitucional, o seu papel constitucional de proteger não só os direitos individuais do trabalhador, como da coletividade da sua categoria, e também entraria no conceito de direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. E aí oficiou. E por que oficiou o sindicato? Porque o sindicato tem interesse na proteção dos trabalhadores. E olhem, eles oficiaram por uma questão que nós temos que estudar em direito coletivo também, que é medicina e segurança do trabalhador. É lógico que num curso de direito é humanamente impossível nós adentrarmos nessas matérias com afinco, ou nessa matéria com afinco, medicina, segurança e saúde do trabalhador. E alguém poderia perguntar assim, por que, professor? Porque tem uma questão clara aí para mim, muito clara, que é o seguinte, essa questão clara é que é o seguinte, é porque nós estamos vivenciando, nós estamos num ramo do direito em que eles se comunicam com outras ciências, no ramo do direito não, numa matéria de direito que se comunica com outras ciências. Quais seriam essas ciências? Quem cuida, quem fica especialista em parte de segurança do trabalho é engenheiro do trabalho. E tem um curso técnico de segurança do trabalho. Então, portanto, o camarada tem que ser engenheiro para ser especialista em engenharia e segurança do trabalho. E, por outro lado, a parte de medicina do trabalho tem que ser médico. Então, quando você atende um cliente, por exemplo, no seu escritório, você dá uma assessoria, ou um cliente desse, que é a minha construtora, fala, pô, Lúcio, o cara denunciou lá, dizendo que a gente não está respeitando as NRs com base nos EPCs, nos equipamentos, vamos imaginar como EPC, equipamento de proteção coletivo daqueles trabalhadores daquela obra. Dá um parecer, não tem condições de aparecer. Eu não sou engenheiro do trabalho, eu não sou técnico do trabalho. E a legislação exige, ao menos que você tenha um técnico de trabalho, se você tiver um tanto X de número de trabalhadores alocados naquele seu posto. Então, eu não tenho condições de falar isso. Então, isso aconteceu, porque quando foi o ofício para o sindicato está um pouco raivoso, o pessoal da construtora, por um motivo, que eu vou explicar para vocês, e aí eles fizeram um laudo para o Ministério Público, sentando o sarrafo na empresa. Ó, tem gente sem registro na carteira, estão fazendo hora extra, não estão recebendo, tem gente que não tem equipamento de proteção, as baias de segurança, por isso que a gente vê nos prédios tem um outro nome que me fugiu agora. Quando o prédio está construindo, a gente vê do lado das janelas assim, estruturas de ferro com madeirite assim. Aquilo é para proteção da pessoa, que se ela não tem o parapeito, se ela estiver trabalhando, né, e cair, ela no andar de baixo tem algo que segure, que vai tantos metros além da parede, vamos dizer assim, né? Porque a parede ainda não está totalmente em tijolos, enfim, não é só janela, tem espaços abertos. Tem que estar sinalizado, tem uma série de coisas. Então, não é um trabalho meu. Então, quando foi, o sindicato pegou foto na internet dessa construtora, do prédio, e fez toda a denúncia. O que o Ministério Público do Trabalho fez, então, nessa denúncia? Eles oficiaram a empresa, pediram uma parte de documentos de ordem administrativa, como olerites e cartões de ponto, e, a par e passo, ou na sequência, oficiaram também a Secretaria do Trabalho e Emprego para poder fiscalizar o ambiente de trabalho. E aí o fiscal do trabalho foi até a obra
E aí, fiscal de trabalho tem que manjar das NRs, tem que manjar de um monte de coisa, de uma exigência até para você passar no concurso para fiscal do trabalho. E aí foi lá e verificou uma série de irregularidades e autuou a empresa para corrigir sobre o plano de aplicação de multa. A multa, nesse sentido, ela é um pouco pesada, mas a gente vai ver também isso, mas a multa me parece que é o menor dos problemas. O problema é o Ministério Público entrar com uma ação coletiva contra a empresa e, nessa ação coletiva, determinar ou postular um dano moral coletivo. E vocês vão ver que o Ministério Público tem, repito, durante o curso, legitimidade para ajuizar ações em interesse da coletividade, pedindo, inclusive, indenização por danos morais. Só que quando a gente tem no aspecto coletivo esse pedido de indenização por danos morais, a gente não tem como individualizar quem foi o prejudicado ou não, esse valor, esse quanto indenizatório vai para um fundo de proteção ao trabalhador, para uma ONG, ele é destinado a algum fundo, não reverte para a pessoa que foi lesionada. E por isso de ser e de afirmar que é um direito coletivo, certo? Então, olhem só, para a gente estudar ambiente de trabalho ou medicina, segurança e ambiente de trabalho, eu vou colocar aqui no meu quadrinho só um minutinho. Então, isso é um quadro branco, tá? Não é um slide, não. Então, eu vou colocar aqui, olha, o artigo 225 da CF de 88. E o que o artigo 225 da CF de 88 vai dizer? Ele abre assim, do capítulo Meio Ambiente. Professor, mas ele está falando em meio ambiente no geral, também. Mas o ambiente em que as pessoas estão localizadas, no conceito de meio ambiente, seja ele do trabalho ou não, é considerado como meio ambiente. Aí ele fala lá, são vários artigos, vou tentar copiar e colar aqui no nosso quadro. Ele fala, deixa eu ver se eu consigo. Ele fala assim, né? Todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao uso comum do povo, essencial à saúde e qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações futuras e presentes. Então, olhem só, por isso que nós estudamos meio ambiente do trabalho e segurança do trabalho no terceiro semestre, porque é onde vê o direito da coletividade do trabalho, que engloba tanto o direito sindical como o direito ou o meio ambiente do trabalho propriamente dito. E aqui, dentro do que eu estou falando a vocês, já tem uma percepção aqui, ó. Ele fala a coletividade, que é justamente o que a gente está trocando ideia aqui. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Aí ele vai preservar, vamos ver se eu consigo copiar o resto. Preservar e restaurar processos ecológicos e essenciais. Deixa eu só aqui. Preservar a diversidade da integridade do patrimônio genético do país, definir todas as unidades de federação, espaços territoriais e componentes, exigir na forma da lei para a instalação da obra atividade parcialmente causadoras obrigação de degradação. Aí ele vai tecendo aqui, vamos dizer assim, uma série de questões referentes ao ambiente. Ao ambiente. E esse contexto todo do artigo 225 da Constituição Federal, ele se aplica. Então, quando vocês virem qualquer
referência ou de livro, até de doutrina, ou de artigo, ou de literatura, fazendo referência ao meio ambiente de trabalho, ele tem como substrato principal, ou como norma fundamental, ou como guia desse meio ambiente, a redação do artigo 225. Que aí tem vários incisos, como promover a educação ambiental, proteger a fauna e a flora, aí tem exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade parcialmente causadora, mas ele tem todos os dispositivos que ali estão escritos, eles se enquadram para a definição do que seria um meio ambiente de trabalho. Tá? Todos os dispositivos do artigo 225 da Constituição Federal. Então, isso é importante que vocês saibam, porque quando vocês virem, repito, uma doutrina daquele que está dizendo que há uma proteção ao meio ambiente de trabalho, ele tem como parâmetro, não é nem parâmetro, como ponto de partida, o próprio artigo 225. Só que não é uma interpretação isolada e não é nem um destacamento do artigo 225 nesse sentido. Eu preciso entender todo o contexto. Então, eu tenho a proteção inscrita no artigo 225 da Constituição Federal, em que ela vai me descrever o que é o conceito de meio ambiente. É o que diz o artigo 225 da CF. E eu tenho que usar esse conceito aqui. Só que, para isso, eu também tenho que aliar essa situação, ou esse conceito, ao que diz o artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 7º, vou colocar aqui quais são os incisos. Eu também tenho que saber da existência do artigo 7º da Constituição Federal, e volto a repetir para vocês, que é o artigo que trata dos direitos sociais fundamentais do trabalhador. Artigo 5º, direitos fundamentais individuais da pessoa humana. Artigo 7º, direitos sociais fundamentais da pessoa humana ou do trabalhador, aí tanto faz. E aqui, lá no artigo 7º, a gente encontra lá as expressões da proteção à saúde, segurança e medicina. Talvez não tão claramente, mas de uma forma a apontar essa proteção em que o legislador quer. E aí a gente vai citar até uma outra norma ou um outro princípio que está escrito na Constituição Federal como regra, né? Então, eu tenho lá, olha, artigo 7º, eu tenho o inciso 22 do artigo 7º, que diz assim, inciso 22, que ele vai dizer assim, redução dos riscos inerentes ao trabalho pelas normas de saúde, segurança e higiene do trabalhador. Então, é uma norma correlacionada ao meio ambiente de trabalho. Adicional, inciso 23, adicional de remuneração para as atividades. Adicional de remuneração para as atividades periculosas, insalubres e penosas. A nossa legislação não regulamentou até hoje o que seriam atividades penosas. É uma norma aberta que não tem efetividade ou eficácia. Depende de lei complementar depende de lei ordinária para que tenha uma eficácia. O que é atividade penosa? Isso não existe no nosso ordenamento jurídico. E aí, você vai um pouquinho lá mais para baixo, nos incisos, que são os incisos relacionados à medicina e segurança do trabalho, e você tem aqui a afirmação, ou o que está escrito lá na Constituição Federal, que é seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo e culpa. Então, seguro contra acidente. Tem um viés tanto do direito individual, obviamente, você garantir o seguro, como tem um viés coletivo, né? A proteção da coletividade aqui no seguro
justamente porque trata seguro contra acidente de trabalho, né? E aí nós vamos aqui ainda vendo o artigo 7º, e aí, além dessas normas, a gente poderia também mencionar como princípio fundante aqui, proibição de trabalho noturno, no artigo 7º ainda, inciso 33. Também está relacionado proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos de qualquer natureza, de qualquer trabalho, e aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz ou a partir dos 14 anos. Então, são normas de direito individual social, fundamental, que se relacionam com o artigo 25. Então, são duas normas constitucionais que, todo momento, se conversam, que tendem a proteger a saúde e segurança do trabalho e fazem referência, obviamente, ao meio ambiente de trabalho. Bom, aí nós temos um outro artigo da Constituição, porque, para mim, esse artigo aqui é um coringa, né? A gente consegue encaixar ele aqui em qualquer lugar. Dignidade da pessoa humana, né? Da pessoa humana. E aqui até outro, que está no artigo 1º, que é o valor social do trabalho. É o valor social do trabalho. Aqui, artigo 1º, inciso 4º, que diz sobre o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Então, eu pego esse artigo 225, que seria, vamos dizer assim, em termos de meio ambiente, o mais importante, e vou interpretando em conjunto, eu vou agregando a ele as normas em que visam a proteção do trabalhador no âmbito constitucional. E aí eu poderia citar todos aqueles artigos que eu citei do artigo 7º. De uma forma mais abrangente, mais principiológica, princípio-norma, né? A gente diz que a dignidade da pessoa humana, na verdade, é um princípio-norma, né? Princípio-norma. É difícil, porque princípio-regra, ou regra propriamente dito, isso é um conceito que você já tem em mente, né? Que é lá do começo do curso de Direito, ou em Filosofia ou Teoria Geral do Direito. A regra, né? Isso só para esclarecer, princípio como regra ou norma como regra, você tem o fato descrito e uma sanção, né? Um pagamento de multa, uma indenização, pena de prisão e o fato descrito, que é a causa dessa e a sanção consequência, né? Então, você tem um quadro, você não passa dos limites daquele quadro normativo, vamos colocar aqui, né? Então, imaginemos uma moldura do quadro. Então, o legislador coloca dentro dessa moldura: matar alguém, pena de reclusão de X a Y anos. Pronto. Então, você tem um fato descrito dentro daquela moldura. E a sanção e nem o fato podem sair atrás daquela... de ultrapassar os limites dessa moldura, melhor dizendo, né? Quando a gente tem princípio como norma, o princípio tem uma carga de abstração, dignidade da pessoa humana. É abstrato, é genérico. O juiz pode aplicar a dignidade, interpretar a dignidade em qualquer situação, não absolutamente só na nossa descrição do direito do trabalho, até porque está no artigo 1º, é um instituto da República, é um direito consagrado pela República Federativa do Brasil. Mas eu quero que vocês percebam só que a dignidade aqui e a função social do trabalho, que está no inciso 4º, são princípios, são normas, são princípios normas e, portanto, princípio, como é a sua natureza de princípio, carrega uma abstração altíssima, né? Abstração no sentido que não é que nem a regra, cujo quadro fático está delineado dentro de uma moldura e a sanção está delineada numa moldura. Você pode levar o princípio da dignidade da pessoa humana em qualquer situação de direito, né? Você pode invocar esse princípio. Há necessidade apenas de você fazer uma interpretação sistemática para poder aplicar. Inclusive, o princípio em si, ele é bastante difícil de você definir o que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Porque como é que você vai definir isso, né? Então, seria um trabalho arduoso fazer isso, não seria conveniente, vamos dizer assim.
né? Mas, voltando aqui, e aí a gente tem, na nossa legislação, e aí uma outra coisa que a gente tem que começar a se preocupar quando a gente fala não só de adicional de insalubridade e periculosidade, que é o critério da remuneração que vocês viram, como olhar as NRs, as normas regulamentares do Ministério do Trabalho. Eu vou colocar o Ministério do Trabalho agora, porque voltou, tá? Não é mais. Ou vai voltar. O do Ministério do Trabalho, que foram feitas pelas portarias desse órgão. Essas normas foram criadas por uma portaria. Tá? Aqui é o poder legislativo derivado do executivo. Vocês sabem que o poder executivo é um poder de administração, né? O poder que comanda o Estado, que sabe das receitas, das despesas, aquele que administra, toca o barco, né? Aquele que conduz o nosso país, né? E o poder legislativo, obviamente, tem o poder de legislar, mas cada um desses poderes, por exemplo, como o judiciário, como o poder executivo, eles têm uma competência legislativa que a gente chama derivada. Então, isso é um exemplo, né? O Ministério do Trabalho, através de uma portaria, foi criando as normas regulamentares. Vou até pegar a portaria para vocês. Um minutinho. Então, as portarias regulamentares foram criadas por as normas regulamentares do Ministério do Trabalho foram criadas por uma portaria antiga, inclusive, né? Então, essas portarias, essas normas regulamentares, elas vão, e como nós já vimos, desde a regulamentação do adicional de insalubridade como do adicional de periculosidade, NR15 e NR16, como tem um conteúdo extensíssimo de matérias relacionadas à saúde e à segurança do trabalhador. Então, você encontra desde trabalho em condições, por exemplo, em condições de altura, na construção civil, em plataformas de petróleo, na NR que fala sobre insalubridade, se encontra trabalho em alta pressão de mergulhadores. São coisas bem interessantes, na verdade. Mas é tão extenso isso, né? É uma coisa tão extensa e que foge do que a gente poderia estudar em direito, porque aí ficaria inviável a gente falar sobre todas as NRs, né? Falar sobre todas as NRs no país e estudar com afinco isso. A gente não chegaria absolutamente, talvez, em lugar nenhum, né? Mesmo porque não é do nosso ramo de conhecimento, é do ramo, repito, da engenharia e da medicina. Então, não somos nós. Então, assim, a primeira portaria, as primeiras normas foram criadas pela portaria 3214 de 1978. E aí eu chamo a atenção para vocês disso daqui, né? Da data, 1978. A Constituição é de 88. Então, vocês podem mensurar a partir dessa informação, dessa data, né? Desse dado, que é um dado, vamos dizer, correlacionado a uma história do direito do trabalho, vocês podem mensurar a preocupação, o início da preocupação com a proteção ao trabalhador, no sentido da integridade da sua saúde. E isso está, obviamente, relacionado à medicina, ao ambiente de trabalho, medicina e segurança do trabalho. Então, nós temos hoje, em número de NRs, nós temos 37 NRs. Então, eu conheço bastante a 15 e a 16, porque é o que a gente postula em ações trabalhistas. Mas eu posso trazer aqui para vocês, a NR34, por exemplo, que é o exemplo meu lá de Ubatuba. A NR34, que vai trazer as condições de trabalho para o pessoal
que é da construção civil, propriamente dito. Então, são as condições de trabalho, quer ver? Dentro do que aquilo que está na construção civil. Então, essa questão de você ter a baia de proteção, a questão de você... Qual o EPI que fornece um capacete, uma bota com bico de ferro, uma bota de borracha com bico de ferro que o contato, por exemplo, com cimento não gere uma dermatite de contato, um problema de pele, essas baias de proteção, enfim, tem trabalho em altura, parte de elétrica, a preocupação da proteção com relação à parte elétrica, tem uma série de regulamentação. Se vocês abrirem a ANR, vocês vão ficar interessados, assim, vai chamar a atenção com relação à regulamentação de tudo que acontece, tudo que se imagina dentro da engenharia de segurança do trabalho, a proteção na construção civil. Só que tem várias normas regulamentares, eu volto a repetir, não é só a do adicional de insalubridade ou periculosidade que a gente acaba conhecendo no direito do trabalho, porque a gente postula os adicionais, né? E acaba não conhecendo com afinco, efetivamente, acaba conhecendo só para postular os adicionais. Mas não é só isso que a gente tem como norma regulamentar, só a 15, a 16, insalubridade, periculosidade, enfim. A gente tem 35 normas, né? Então, que vai... Outra que regulamenta aqui, por exemplo, trabalhar à altura. Tem a 32, que é segurança e saúde no trabalhador nos serviços de saúde, nos serviços de espaço inconfinado, no trabalho do aquaviário, saúde do trabalhador portuário, fiscalização e penalidades, quais são as penas, as multas, como é que é o procedimento administrativo, resíduos industriais. Por que eu estou citando tudo isso? Porque essas 35 NRs, elas foram idealizadas por um órgão do Poder Executivo, através do seu poder, vamos dizer assim, do seu poder derivado legislativo, porque a portaria é uma norma, foi criada pela Secretaria do Trabalho, não pelo Poder Legislativo, então, portanto, é esse poder derivado, né, do que nós estamos falando. E essa questão é uma questão de proteção ao trabalhador voltado para aquela ciência do direito que veio do direito do trabalho, que vem evoluindo desde então com relação a essa proteção, e se consagra, obviamente, com a Constituição de 88, porque essa Constituição de 88 é que traz no ordenamento jurídico a questão da descrição, como é hoje, né? A questão da descrição e como é a preocupação hoje do meio ambiente, da segurança e medicina do trabalho, trabalhador no artigo 7º, do artigo 1º também, né? O valor social do trabalho no inciso 4º e a dignidade da pessoa humana no inciso 3º. Vocês sabem que, assim, quando eu falei para você, a gente tem jurisprudência, e aí eu vou até compartilhar com vocês, porque aí entraria dentro do nosso sistema aqui, eu vou achar alguns julgados aqui, vou colocar no EVA, a gente tem bastante jurisprudência com julgamento de dano moral existencial. Eu não sei se eu falei isso no semestre passado para vocês. E, é lógico, tem horas no direito que você se confronta tanto com relação àquilo que é um dano individual da pessoa, e eu já falei isso, e eu vou repetir isso algumas vezes, para que a pessoa possa reclamar isso em juízo, como um direito de uma coletividade. E, por exemplo, o dano moral existencial está estritamente relacionado com meio ambiente, trabalho, medicina e segurança do trabalho. Não é? Está estritamente relacionado com isso. Porque, a partir do momento, quando eu comecei a advogar, não existia essa tese do dano moral, talvez não no nosso país. Né? Mas a questão foi evoluindo e a jurisprudência foi dizendo o seguinte, olha, tudo bem, você pode exigir hora extra do seu trabalhador? Tem um contrato, um acordo de prorrogação de horas, você pode exigir que ele trabalhe tantas horas por dia, desde que respeite o limite de 10 horas, desde que pague as horas extras. Você pode exigir hora extras aos sábados e domingos? Todo o trabalho, todos os sábados e domingos? Pode pedir, não tem problema, desde que você pague 100% da hora, você não compensou a folga, a gente já viu isso também no sexto semestre. Só que chegou um determinado momento que o pessoal começou a pedir, enfrentar essa tese do dano moral existencial.
quando há um prejuízo na família. E não é só na família, é naquilo que você executa quando você não está no ambiente de trabalho, o exercício do convívio da sua família, o exercício de uma religião, o seu próprio lazer. E aí começaram a surgir julgados e jurisprudência em que o empregador é condenado por dano moral existencial, por conta dessa quantidade de trabalho, mesmo ele recebendo horas extras. No aspecto individual, a gente só está falando de um dano, vamos dizer assim. No aspecto individual e coletivo, a gente está falando de um dano que está relacionado com normas de medicina e segurança do trabalho e com o meio ambiente de trabalho, de forma até reflexa, indireta. Porque se eu também parar para pensar que isso não é só um empregado que passa por isso, mas sim uma gama enorme de empregados que passam isso num determinado setor de uma indústria, isso pode deixar de ser um direito individual e passa a ser um direito individual coletivo, até um direito coletivo, cujo sindicato também terá legitimidade para ingressar com uma ação contra aquela empresa, e também o Ministério Público, porque ele tem legitimidade para isso e a gente vai estudar isso. Então, o direito do trabalho ele vai se preocupando com essas coisas. Só para título de curiosidade, o TST hoje tem firmado entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho, que o dano moral existencial, eu acho engraçado isso, na verdade, mas enfim, porque no começo havia uma discussão assim, abrindo um parênteses, mas havia uma discussão assim. O dano moral existencial, ele surge quando a pessoa faz muitas horas extras, de forma repetida e por muito longo do tempo, de maneira que tire o convívio da família, o religioso, o lazer e tudo mais. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar da expressão dano in res ipsa. Já ouviram ou não? O dano in res ipsa é o dano atrelado à coisa. Eu não preciso fazer prova do dano. A situação em si gera dano. Eu vou visualizar um exemplo mais clássico que tem do dano in res ipsa. É o dano, por exemplo, da negativação do seu nome. Né? É que firmou um entendimento pela STJ e pelo STF dizendo que se você, porventura, já tem o nome negativado e vem uma nova negativação, daquela nova negativação você não poderia mais postular um dano. Isso é um entendimento de uns anos passados. Mas quando surgiu o CDC e quando surgiu essas ações civis de negativação indevida do nome ou indenização por danos morais pela negativação indevida do nome, a jurisprudência e a doutrina se debruçaram sobre isso e falaram: esse é o dano in res ipsa. Existem outros danos in res ipsa. O que é o dano in res ipsa? Aquele que sofre o dano não precisa efetivamente comprovar o dano. Ele está atrelado à situação. É como se eu pudesse falar assim para você. Como se eu pudesse, não. É assim. Há uma presunção do dano. O dano é presumido pelo simples fato de ter negativado o meu nome. É o danos in res ipsa. Ligado à coisa, ligado ao fato, ligado àquela situação. E no começo, com relação ao dano moral existencial, muito se debateu, e se debate até hoje, obviamente, no meio acadêmico, na jurisprudência até que nem tanto, mas no começo ficou muito atrelado à existência do dano existencial e o pedido de indenização por danos morais, por exemplo, a caracterização do dano in res ipsa, ou dano presumido. E o Tribunal Superior do Trabalho tem firmado agora entendimento de que o dano não é mais in res ipsa nessa situação. Há de haver prova do dano moral nessa situação que eu estou dizendo a vocês. Então, o trabalhador teria que comprovar efetivamente que houve um prejuízo no convívio familiar, houve um prejuízo no exercício da sua religião, houve um prejuízo no seu lazer. Eu acho um tanto quanto tortuoso esse tipo de prova, mas, enfim, o TST tem dito, a gente tem que mais ou menos seguir, e é importante que a gente saiba para a gente não cair numa besteira aí, né? Saber se preparar para um processo, propriamente, o que eu quero dizer é isso. E na legislação ordinária, a gente também vai ter normas que tratam dessa matéria, de segurança e medicina do trabalhador. A gente tem lá, no capítulo 5,
da CLT. Tá? No capítulo 5, começa nos artigos 154 e seguintes. E vai até, não são normas, são normas, às vezes, diretamente relacionadas à segurança, medicina do trabalho, ao ambiente de trabalho, e, às vezes, normas indiretamente relacionadas a essa questão. E é interessante vocês perceberem, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para isso, tá? Que vai até, basicamente, quando você chega no artigo 189, ele começa a falar então, eu vou separar aqui, ó, do 154, que é isso que eu quero falar para vocês. 154 a 188 da CLT, ele vai falar de um monte de coisinha aqui que as NRs vão repetir. Do 189 aqui, 189 até 197, ele vai falar basicamente da salubridade e da periculosidade, dos adicionais e das condições. Aí depois do 198 ele fala de fadiga, depois do 200 ele vai falar de outras medidas de proteção, das penalidades, que cabe muito à fiscalização do Ministério do Trabalho, aplicação de multa e etc. e tal, e aí do dano extrapatrimonial começa no 223A ali, que não nos interessa agora. E das penalidades, a gente percebe aqui que, se olhar no site da Presidência da República, quase todos os artigos foram revogados aqui. Apenas o 201 permanece, porque houve uma lei posterior, né? Então, das penalidades, só o artigo 201 aqui. O resto tudo foi revogado. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, e aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, com relação a esses artigos. Né? Deixa eu só pegar aqui. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Então, olha só, quando eu estou aqui nos artigos, eu começo a perceber a seguinte questão. Então, eu venho lá, eu venho lá. Então, locais de trabalho, Aí eu começo a descer, cabe às empresas. Aí tem normas, lá, cumprir normas de segurança e medicina do trabalho. Quais normas, professor? Aquelas que estão na ANR e no próprio capítulo 5 da CLT. São essas. Professor, mas a gente vai conhecer todas as normas? Não, repito, isso não é do nosso ramo de conhecimento. Isso é engenharia do trabalho ou medicina do trabalho. São dois ramos de outras faculdades, de outros ramos do conhecimento humano. Professor, mas eu tenho que saber disso? Não sei, talvez se você advogar para uma empresa que tenha muito processo ou que tenha muito problema com parte ambiental, e por isso do estudo do medicina e da segurança do trabalho e do meio ambiente de trabalho, talvez seria importante você conhecer um pouco, mas não acho que você vai ser o expert nisso, porque o expert é aquele que faz uma pós-graduação em engenharia ou na medicina do trabalho para conhecer essas normas. Obviamente que a interpretação do direito cabe a nós. A tecnicidade dessas pessoas, do médico do trabalho, do engenheiro do trabalho, é muito maior do que a nossa. Mas a tecnicidade para a interpretação e aplicação da nossa, nós, advogados, nós, operadores do direito, temos muito mais do que eles, obviamente. Né? Eu costumo até dizer que esse pessoal que faz, por exemplo, perícia em ambiente de trabalho, na área de medicina e segurança do trabalho, eles são até um pouco arrogantes conosco, às vezes. Porque como a gente não conhece a tecnicidade, a técnica do negócio, a gente comete uns deslizes, isso faz parte do jogo. Então, tipo, esses dias eu passei uma vergonha numa perícia e eu errei. Eu não tenho problema nenhum com falar com relação a isso. Porque eu não sou engenheiro, e eu falei isso para o perito. Eu falei, eu não sou engenheiro do trabalho, não tenho obrigação de saber. Eu tenho obrigação de interpretar as normas, de aplicar, de ver o caso em concreto, coisa que eles não sabem fazer, mas eles acham que sabem de certa forma. Mas, enfim. Então, quando eu vou aqui nos artigos, olha lá, inspeção prévia e embargos e interdição. Por exemplo, no meu caso de Ubatuba, o fiscal do trabalho interditou a obra, porque não estavam com essas baias de proteção em cada andar, da maneira correta, porque a obra não tinha guarda-corpo ainda. Chama-se guarda-corpo.
O guarda-corpo, em alguns momentos, estava vazado. Se alguma pessoa caísse, caía lá embaixo. Então, ele interditou. Falou, enquanto você não arrumar todos os guarda-corpos, eu vou interditar a obra. Se passar aqui, eu vou aplicar multa diária. E aí, onde é que está isso? Como é que regulamenta essa história do guarda-corpo? Vamos lá na NR34, que eu passei para vocês ali naquele quadro branco. É isso que a gente tem que verificar em medicina e segurança do trabalho. Professor, mas como é que eu vou saber? Lendo as NRs. Mas eu tenho que saber especificamente? Não, você só tem que conhecer um pouco para saber como é que você vai trabalhar em cima disso. Pelo menos você falar o mesmo linguajar que um perito, que um fiscal do trabalho. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é quando vem aqui, por exemplo, ó, ele fala em equipamento de proteção, na seção 4, e você vai ter NR própria de equipamento de EPI, equipamento de proteção individual. Ele fala de medidas preventivas, aí ele fala aqui das edificações, está na NR34, aí ele fala da iluminação, em alguma NR vai constar o que é essa iluminação, porque as regras da CLT nesse sentido, elas são muito mais abrangentes e genéricas do que está na NR. Isso que eu quero que vocês entendam. Se eu abro uma NR que fala sobre construção civil, ela vai ter muito mais, mas muito mais edificação do que 4 artigos que estão aqui descritos no artigo 170 até o 174. Vai ter muito mais especificidade, vai ter muito mais detalhe, vão criar outras situações, da iluminação também, do conforto térmico também, onde tem insalubridade, fala de conforto térmico. Então, você vai fazer uma perícia, às vezes o cara leva lá um termômetrozão profissional para saber, por exemplo, o camarada que trabalha, isso é muito comum, né? E por isso que vocês veem, às vezes, no açougue de um supermercado, o cara com uma roupa, um gasalhão, né? O cara entra na câmara fria e coloca o gasalho, o cara sai da câmara fria, tira aquele gasalhão e fica lá pendurado, né? Aquele negócio enorme, pesado. Aquilo lá é um equipamento de proteção individual, está relacionado a conforto térmico, porque na jurisprudência e na própria interpretação das NRs, esse choque térmico entre o frio e o calor de forma constante durante uma jornada de 8 horas gera insalubridade. Não é o professor que está dizendo isso, não é um juiz do trabalho que está dizendo isso. É a NR que está dizendo isso com relação à insalubridade. Só que para eu entender isso, eu tenho que ler a NR. Ah, professor, mas como é que você sabe? É que a prática na advocacia vai te trazendo algumas informações do que é insalubre ou não. Agora, eu falei talvez isso no 6º semestre. Jamais cometam o erro, jamais. Aí eu estou falando especificamente de insalubridade e periculosidade. De pedir esses 2 adicionais sem olhar a NR correspondente. E aí eu vou aqui, eu falei isso, mas eu vou falar de novo. NR, quer ver? Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. E vou falar o porquê desse exemplo, que é uma vivência prática, não é uma criação. Então, olhem só, aqui. Então, a gente tem lá deixa eu ver se vocês não estão enxergando ainda. Então, estão enxergando aqui a minha? Ou está pequenininha aí? Não dá para ver, professor. Tá? Ó, eu abri aqui a NR16. A NR16 é que trata das operações de periculosidade. Na vida prática, se eu for pedir um adicional de periculosidade, na vida prática não, né? Que vai perseguir a gente a vida inteira. Se eu for perseguir um adicional de periculosidade, eu tenho que não só ler as primeiras normas daqui, para só entender um pouquinho, a gente já estudou em remuneração, que é um adicional de 30% sobre o salário, mas eu tenho que saber quais são as atividades perigosas que estão nos anexos. Então, aqui, ó, por portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, aqui, tá vendo? Por portaria, Poder Legislativo derivado do Poder Executivo, Ministério do Trabalho e Emprego pertencente ao Poder Executivo, né? Criou-se a NR16, e à medida que o direito vai evoluindo, aí por projeto de lei também, né? Também por projeto de lei pode acontecer que advenha do
do Poder Legislativo, criou o CNR-16 e a ANR descreve o que são operações perigosas aqui. Então, fala, trabalhar com explosivo, perigoso, inflamável, perigoso, radiação ionizante, substância radioativa, perigoso. Exposição a roubos, outras peças de violências físicas, atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, trabalho perigoso. Isso é inovação legislativa, assim, de 2014, salvo engano. Operações perigosas de motoboy, também inovação legislativa de 2013 ou 2014, salvo engano. Professor, então significa que eu posso pedir, por exemplo, porque eu acho perigoso trabalhar num prédio de 30 andares lá em cima, sem balancinho, sem nenhum equipamento de proteção individual. Tem uma corda, um cinto de segurança. Na nossa concepção humana, isso é realmente perigoso. É muito perigoso. Mas o legislador não elegeu isso como uma atividade perigosa para efeito de adicional. Agora, se você pegar lá a NR das edificações, lá na NR das edificações, o cara vai falar, se você não colocou cinto de segurança, balancinho, a corda de segurança do trabalhador, com ponto de segurança, etc. e tal, eu, além de embargar ou interditar a sua obra, isso é prejuízo para o construtor, né? Porque tempo é dinheiro, o cara está lá, está vendendo um monte de apartamento, está prometendo entrega para daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e o negócio começa a atrasar muito, significa que ele vai estar perdido, a promessa dele vai se derrubar em algum momento, né? Então, por exemplo, e esse cara que está pendurado lá na altura? Não, tudo bem, você pode denunciar para a Secretaria do Trabalho para fiscalizar aquela obra. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho pode autuar naquela obra, de alguma forma, como um direito coletivo, pedir um dano moral coletivo que não se reverte aos trabalhadores, vai se reverter a um fundo. Também, está tudo ótimo. Agora, você, como advogado, não consegue pedir um adicional de periculosidade para ele, pelo fato de ele ter trabalhado em altura, seja com ou sem equipamento de proteção individual. Porque a legislação escolheu quais são as atividades em específico, trabalhar com que vai te gerar o adicional de periculosidade. Está aqui, ó. Periculosos são inflamáveis, explosivos, radiação ionizante, violência física ou profissional de segurança pessoal, energia elétrica e perigosos de motocicleta. Quando eu abro aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui o nosso amigo motoboy, o cara que anda com a bicicleta aqui, né? Ó, é uma NR que fala aqui, ó, é muito simples, ó, nas atividades da utilização de motocicleta e motoneta, deslocamento, e fala, são considerados perigosos. Não são considerados perigosos para efeito desse anexo. A utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso de residência para o local de trabalho, e deixe para aquela. Ele diz o que não é e o que é. Só que essa atividade aqui, ó, a atividade do motorista de motocicleta e do vigilante, essas em especial, apesar de ter a indicação da portaria que criou a NR, ou que adicionou o anexo 3 na NR 16, melhor dizendo, decorre de uma lei federal feita aí, que alterou o artigo 193 da CLT. Então, quando eu vou lá no artigo 193, quer ver, ó? Quando eu vou aqui no artigo 193, ele fala, são consideradas atividades perigosas. Então, olhando a legislação. Inflamáveis e explosivos. Aí eu vou na NR e vejo aqui. Inflamáveis e explosivos. Tem um anexo para cada um. Olha o que a NR descreve. Tudo que é inflamável. Tudo que é inflamável. Vê até linguajar técnico aqui, ó. Embalagem, coisas aqui como vidro, ponto de fulgor, qual a quantidade. É complexo, por isso que é engenheiro que faz. Tem que fazer cálculo e tudo mais. Quando eu venho aqui, olha, então,
no artigo 1º e 2º, tá, inflamáveis, explosivos e energia elétrica. Então, eu estou aqui no anexo 1, 2 e no anexo 5, energia elétrica. A energia elétrica também tem algumas condições aqui, ó. Quais são as atividades, a medição, verificação, ensaio, teste em curto em linhas de transmissão, manutenção de fontes de alimentação. A gente não sabe disso na advocacia. Tem coisas que você consegue pesquisar e até ter uma ideia, mas tem coisas que ficam difíceis de você... O que é corrente induzida, né? Então, fica muito pobre o negócio. Mas, enfim. Aí, quando você vem aqui, ó, roubos e outras espécies de violência física, a lei que criou foi em 2012, não foi nem em 2014. Ela foi regulamentada pela INR em 2000, a portaria foi feita aqui, viu? Em 2013, olha lá, ó, em 2013. Então, o legislador, por ordem do poder, por uma demanda da sociedade, o legislador do poder legislativo, ele cria uma lei que inclui a atividade de vigilância e segurança patrimonial como atividade periculosa. Aí está tudo bem. Só que não está regulamentado. É uma norma muito abrangente, fala assim, roubos e outras espécies de violência física às atividades de vigilância e segurança patrimonial. É isso que ele fala. Está vendo? Quando eu abro a lei que alterou, ele fala em explosivos inflamáveis. O que alterou no artigo 193? Incluiu o inciso 2 e o parágrafo 3º. São descontados ou compensados. Aí fala alguma coisinha aqui de convenção e acordo coletivo. Mas o que eu quero chamar a atenção? O legislador, na hora que cria a lei ordinária, né, incluindo aqui os vigilantes e quem faz segurança patrimonial como uma categoria que tem que receber adicional de periculosidade, o Ministério do Trabalho, logo na sequência, edita uma portaria no seu poder legislativo derivado para regulamentar o que é essa atividade periculosa. Aí ele fala aqui algumas coisinhas e fala vigilância patrimonial, segurança de transportes coletivos, transporte de valores, segurança da execução de serviços de transporte, escolta armada, segurança pessoal. E percebam que aqui não tem, que muita gente fez a confusão, e há uma discussão no direito individual do trabalho, alguns advogados enfrentam essa discussão, pedindo o adicional de periculosidade para o cara que é vigia. O cara que é vigia. E vigia não é a mesma coisa que vigilante, tá? O vigilante tem uma lei federal e um decreto federal que regulamenta a profissão de vigilante, tem que fazer uma série de cursos. Enquanto ele está prestando a serviço de vigilante, ele tem porte de arma, inclusive fiscalização, a carreira de vigilância, as empresas de vigilância são fiscalizadas pela DEPOL federal, tá? E o vigia tem que fazer curso de reciclagem, o vigilante, desculpa, tem que fazer curso de reciclagem e curso de formação de vigilante, que são as escolas credenciadas pela Polícia Federal para poder dar esses cursos. Então, vigia e vigilante não são as mesmas coisas. Tomar cuidado com isso, porque muito advogado postula coisas de vigilante para vigia. E é difícil ganhar, porque o cara faz ronda. Aí o juiz pergunta, vai trabalhar armado? Tem um curso de formação de vigilante? Sabe fazer abordagem? Tem uma série de perguntas que o juiz fala, não sabe, só faz ronda, mas o ronda só não caracteriza ele como vigilante. Eu quero dizer para vocês o seguinte, voltando aqui no exemplo e contando o meu caso prático, quando eu peço adicional de periculosidade, eu não incluo atividade de altura. Não está na NR, eu não consigo pedir um adicional de periculosidade. Ah, professor, mas eu consigo fazer o seguinte raciocínio. Se houver uma obra, passar na frente de uma obra, e tiver vários trabalhadores no 10º andar, trabalhando sem balancinho, sem cinto de segurança, eu posso fazer uma denúncia para o Ministério do Trabalho? Sim, vai estar na NR de edificação. E provavelmente o Ministério do Trabalho, o fiscal do trabalho, vai embargar ou interditar aquela obra, porque está faltando equipamento de proteção coletiva e individual naquela obra. Mas você, como advogado daquela empresa, ou daquele trabalhador, melhor dizendo, não consegue pedir o adicional de periculosidade. Eu fui fazer, para terminar, eu fui fazer uma perícia, acompanhar uma perícia de um cliente ali na Ford. Foi uma semana antes do contrato, a empresa já estava parada, a Ford já estava parada já. Eu nunca tinha entrado lá e tive a oportunidade de entrar, inclusive, na linha de produção. Mas está tudo parado. Tudo as máquinas ligadas, luz, tudo. Né? Dá até uma dor no coração. Não quer dizer, nunca tinha entrado lá, mas você imagina de quantos empregos se perderam. E meu pedido é de insalubridade e periculosidade.
E aí uma dica prática. Se a gente não sabe em qual vai caracterizar, pede nos dois, pedido alternativo. Você faz uma reclamação trabalhista e você fala assim, requer o adicional de periculosidade, porque os caras trabalhavam com óleo, enfim, e outros produtos químicos. Produto químico também está na NR15, que é da insalubridade. Aí vocês vão lá, os anexos têm químico e biológico, tem produtos químicos, produtos biológicos, aí tem uma série de coisas, pressão, conforto térmico, na NR que fala de insalubridade. E também pedir, porque é produto químico, e o óleo pode ser, quando não é a base de água, tem carbono, então isso é prejudicial à saúde, então pedir os dois, de forma alternativa, ou um ou outro, de acordo com se for constatado pela perícia. Se for constatado os dois, eu quero a periculosidade, porque é o maior valor. E o juiz pergunta isso para você em determinado momento, se der os dois. E a gente lá na perícia, e eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso, os caras me contaram que porque eles faziam essa empresa dentro da Ford, fazer a lubrificação das máquinas. Então, eles iriam buscar lá dentro de um local isolado, que tinha não sei quantos litros de óleo lá, 1.000 litros de óleo armazenado, óleo de máquina. E os caras transportavam. E eu me lembrava que no transporte de inflamáveis está na NR da periculosidade. Eu passei vergonha esse dia. Mas às vezes é bom, porque a gente se força a estudar um pouco mais. Aí o perito faz assim, ele faz uma entrevista com todo mundo. Ele faz com o empregado, ele faz com o empregador, na figura do seu preposto, com duas pessoas que trabalham naquela empresa, e o advogado fica com um papel só de olhar. Ele não é... Por isso que o advogado, na perícia, não pode falar nada. Não é do nosso ramo de conhecimento. Aí o perito terminou a entrevista e depois ele faz a visita no local de trabalho. Aí ele falou para mim, doutor, alguma pergunta que você queira fazer que eu não fiz, alguma objeção? Porque há um respeito, né? Há um certo protocolo. Mas efetivamente eu não sou engenheiro, né? Enfim, tem coisas ali que eles falam que parece que é até grego para nós. Aí eu falei, olha, fiquei curioso aí, porque ele falou que transporta não sei quantos litros, 60, 70, 100, 200 litros de óleo num carrinho, né? Tipo um carrinho de supermercado, entre uma unidade e outra, entre uma máquina e outra. Aí ele falou assim, ele deu uma tirada. E as duas reclamadas, tanto a Ford quanto essa prestadora de serviço, que é uma prestadora que faz só lubrificação, elas falaram, doutor, ficaram olhando para mim, né? Aí o cara me deu uma tirada. Falou assim, doutor, mas por que você quer saber disso? Aí eu falei, por causa da periculosidade, né? Transporte de inflamável. Ele falou, doutor, óleo de máquina e óleo de corte, eu vou ver as FISCs, que são as fichas de instrução de cada produto. E lá tem um ponto de fulgor, qual o EPI, se cair no olho, qual o procedimento, se cair na boca, qual o procedimento. Essas fichas de instrução de cada produto químico tem todo um negócio. Qual o EPI que protege, tem que levar para o hospital, tem que passar água corrente. Aí ele falou assim, doutor, desculpa, e eu fiquei super sem graça, mas esses óleos não são inflamáveis, você não consegue colocar fogo num óleo desse. Aí eu falei, caceta, mas você vê a ausência de conhecimento minha, porque a gente, às vezes, a gente acende a churrasqueira já acenderam com óleo de cozinha, churrasqueira, quando coloca no papel higiênico lá e acende a churrasqueira. Eu falei, poxa, ele falou, porque você tem que ter um agente condutor para pegar fogo. Não pega fogo sozinho, nem a não ser que analisando o ponto de fulgor. Aí eu falei, puta, eu acho que eu viajei. Eu acho que vai dar insalubridade, os laudos não saíram ainda, mas eu acho que realmente que a periculosidade eu dei uma viajada. Mas eu não sou obrigado a saber. Aí, naquele momento, eu percebi que eu acho que não vai dar periculosidade efetivamente, porque além do mais tem muito óleo à base de água que eles usam, então nem a insalubridade daria, mas tem muito óleo perigoso que eles mexem com relação à saúde. Então, naquele momento, eu coloquei o rabo entre as pernas e falei, desculpa. Eu vi que ele foi irônico comigo, um pouco irônico. Eu falei, desculpa, não sou obrigado a saber. Apesar de eu tentar ler as NRs, tem coisas ali que só engenheiro, enfim, a gente não se liga disso. Eu, não, doutor, eu entendo. Aí o cara que era assistente de perícia veio falar comigo.
Eu gostei da sua atitude, de você falar que não é obrigado a saber. O que a gente faz de perícia, de coisa que não tem nada a ver com insalubridade ou periculosidade, não está no gibi, que é advogado que pede. É como você pedir uma periculosidade do trabalho à altura, sendo que não existe na ANR. Não tem como, aí não dá. Eu vou até mais além. Um juiz de trabalho poderia até indeferir o seu pedido, porque não está na norma, mas ele não pode fazer isso, bate pronto. Então, por enquanto, é isso, pessoal. E semana que vem a gente termina essa parte de medicina e segurança do trabalho, fala mais algumas coisinhas, né? E aí a gente toca o barco do direito sindical. Henrique, pode falar. Abre o microfone, Henrique. Conseguiu, Henrique? Tira do fone, Henrique. Eu acho que daí você consegue falar, cara. Tirar do fone de ouvido. Eu acho que tirar do fone de ouvido é uma boa ideia. Desconecta o fone do computador. Conseguiu, Henrique? Não tem nenhum equipamento Bluetooth ligado nele, Henrique? Quer fazer a pergunta pelo chat? Veio privado para mim, Aislan. Ele queria saber apenas com relação à insalubridade. Acho que nas NR também. É isso? É isso, Aislan, que tu perguntou? Sim? Não? Vamos ver se eu entendi, Gustavo. Ele queria saber apenas com relação à insalubridade. Acho que nas NR também. Será que ele está perguntando se as NRs também fixam nos seus anexos quais são as periculosidades? Também é a mesma ideia. É o que está na NR. Não pode ser o que está além da NR. Você não pode inventar uma insalubridade que não esteja no anexo, nos anexos da NR15. Não tem como. Isso não significa, como eu dei o exemplo do trabalho em altura, que o órgão fiscalizador não possa fiscalizar o ambiente de trabalho com relação àquilo. Mas o adicional em remuneração, em grana para o trabalhador, se não está na lei, não tem como. Aliás, pessoal, tem um princípio de direito constitucional ligado a processo que fala isso, o princípio da reserva legal, né? Que está no artigo 5º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, né? O princípio tem que carregar para a vida inteira no direito, né? Está no artigo 5º da Constituição Federal. Certo? Boa noite e bom descanso. Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até mais aí. Até mais, gente. Boa noite.